Bicast volume 3. Uau. A gente tá open bar de Marina e David, não é isso? Como a gente costuma dizer. A gente já tá se sentindo aqui nos bastidores. A gente falou que a gente quer fazer isso pro resto da vida. A gente vai sair, não vai mais dar aula, a gente vai ficar só gravando podcast. Eu tô amando isso daqui. Eu vou querer me sentar na sala de aula, botar um microfone. Botar um café, uma água. Fala aí. Vamos trocar uma ideia, então. Vamos trocar uma ideia, mas uma trocação de ideia com propósito. Lógico. Não é isso? Vamos começar a nossa conversa de hoje, que na verdade não deixou de ser hoje em nenhum momento, porque nós estamos gravando isso aqui agora, nesse momento, todos os outros. Se você não nos assistiu, corre pra assistir, vale a pena. Isso. Né? A gente começou o Bicast com o Furacão Anitta. No segundo, a gente falou um pouquinho sobre o vape, seus malefícios, suas armadilhas. Pensamos um pouquinho aí sobre a indústria do tabaco, Mad Men, Drauzio Varela e um bocado de coisa. Chegamos ao nosso terceiro capítulo dessa odisseia e nós vamos falar de... Vamos falar sobre ensino domiciliar ou termo gourmet, homeschooling. Pois é, não, e tá aí, né? A gente escolheu temas bem quentes. Sim. Pra você que tá acompanhando minimamente o que tá acontecendo nas redes sociais, deve estar vendo lá deputados, senadores, governadores, pais, movimentações de famílias mesmo a favor, né, do ensino domiciliar ou contra. Eu acho que a gente nunca pensou tanto educação com tanta força, com tanta presença, com tanta intensidade, com tantos debates, como nesses últimos 3 anos, Sim. em grande parte em função da pandemia, né? Sim. A pandemia embaralhou as cartas do jogo, algumas certezas sobre educação foram colocadas em xeque, professor revendo se queria ser professor mesmo, aluno pensando se queria ir para a escola mesmo se não queria. Alunos sentindo falta de verdade da escola, né? De verdade. Por incrível que parível, não é isso ou não? Foi. Você não... pode nem lembrar, mas você sentiu saudade da escola. Em algum momento, nem que seja do ranço do professor, mas nem você que sentiu. tenha passado no primeiro dia, quando você voltou. Volta e já pensa, ai não, queria... Não. não quero mais, né? Mas é isso, a educação foi sendo pensada de vários pontos de vista diferentes. O nosso aluno estava pensando em educação, Sim. né? E os nossos alunos viveram forçadamente uma situação de ensino domiciliar, né? Isso eu acho que é importante pra gente parar e pensar um pouquinho, né, sobre qual foi o primeiro momento que você entrou em contato com essa possibilidade do ensino domiciliar. Para muitas pessoas foi na pandemia, foi vivendo ali já o ensino à distância, né, forçadamente por conta do coronavírus. Mas assim, você, David, já tinha entrado em contato com essa discussão antes da pandemia? Eu confesso que pouca coisa. Bom, eu não dou aula há muito tempo, a gente não dá aula há muito tempo. Nós somos jovens. A gente se formou juntos, né, lá para 2014, Foi. não é isso? Então a gente não tem aí 20, 30 anos de carreira. Mas a gente já tem um tempo relativamente... considerável. Suficiente pra gente pensar sobre isso, Quase pelo 10 menos. anos de AZ, Quase no meu 10 caso. anos de AZ. Então a gente tem né, ali um trajeto que não é tão grande quanto o de outros professores, mas que é um trajeto. Embora a gente tenha esse trajeto, eu nunca parei para pensar com a intensidade necessária, porque as condições não se colocavam nesse sentido mesmo. Eu lembro que a gente fez muita matéria na UERJ de educação, né, na famigerado 12 da UERJ, né, que é o 12º andar da UERJ, que faz, né, onde a gente faz as aulas lá voltadas para pedagogia e tudo mais. Eu lembro que alguns textos ali a gente discutia um pouco, em algumas aulas de filosofia da educação, sociologia da educação. Era o momento em que, bom, ao longo da minha formação como professor, em que eu mais pensei um pouco sobre isso. É necessário, não é necessário, o contato, né? O contato com os alunos faz alguma diferença, não faz? Se faz diferença, quanto de diferença faz? Sim. Que tipo de escola a gente quer? Porque eu acho que a discussão passa muito por aí também, né? Foi o momento em que eu tive esse primeiro contato com que tipo de escola eu quero, quais são os princípios nos quais eu me baseio para pensar a escola, porque a escola é uma ideia. Sim. A escola não é o edifício é um detalhe, né? Sim. Claro, com a sua relevância, com a sua importância, obviamente. O que eu quero dizer um prédio, ele é um prédio. Você pode pintar as paredes e transformar numa padaria, e você pode pintar de novo e transformar num mercado. Mas o que envolve e faz daquilo uma escola são as bases ideológicas que estão naquela escola. E as relações que se constroem. E as relações que se constroem. Eu acho que pensar esse ensino domiciliar, misturei as bolas, esse ensino domiciliar é muito sobre, aproveitando a expressão, é sobre isso, é muito sobre esse ponto, que é
que escola queremos, né? É isso. Você acha que eu tô viajando? Não, eu acho que é isso mesmo, porque quando a gente começa a ver essas discussões, né, sobre o ensino domiciliar, principalmente aqui no Brasil, pelo menos, eu entrei mais em contato com essas discussões quando a gente estava muito vivendo aquele momento do escola sem partido, né, em que houve toda a discussão sobre doutrinação ideológica nas escolas e existem algumas cidades do Brasil em que o ensino domiciliar ele é regulamentado, porque não tem uma lei federal, né? Mas então os municípios eles vão criando a sua própria dinâmica, né? A sua própria dinâmica. E muitas dessas dinâmicas em que o ensino domiciliar foi regulamentado foram dinâmicas levantadas por famílias, né, que sentiram que a escola não estava oferecendo o que elas achavam que a escola deveria oferecer, né, ou estava, de alguma forma, doutrinando, enfim, induzindo o aluno a certas condutas do seu filho, né, no caso, a certas condutas com as quais não concordavam. E aí, isso faz com que a gente pense, né, assim, quais seriam os benefícios de um ensino domiciliar, né? A gente tem aí já estudos, né, que mostram que as pessoas que são a favor do ensino domiciliar, na verdade, são um grupo muito heterogêneo. Não dá pra gente, não tem nenhum tipo de estudo, enfim, de estatística, de pesquisa que possa fundamentar e fechar esse grupo, né, como um grupo de pessoas que sejam religiosas ou que sigam determinada postura política, porque é um grupo heterogêneo, né? Se a gente for pensar numa espécie aí de quais seriam os benefícios do ensino domiciliar, tem, por exemplo, um grupo de famílias que não é um grupo grande, mas é uma realidade, de pessoas que se mudam muito. Os pais que viajam, vivem viajando, né, tem algum tipo de profissão e estão sempre em trânsito. Esse aluno, ele não consegue permanecer em uma única escola, às vezes nem mesmo durante um ano inteiro. Então, o ensino domiciliar seria, por exemplo, uma solução. Mas você vê como é um caso específico? E aí a gente entra muito numa discussão assim, quais seriam os benefícios, então, de uma regulamentação do ensino domiciliar? Porque ele poderia trazer soluções para casos muito específicos, como esse, que existem mesmo, e que essas pessoas estão desamparadas, né? Esses alunos, a gente sabe que essa situação de entrar e sair de uma escola é muito desgastante para um aluno. Então, essas pessoas estariam amparadas, de certa forma, mas se a gente olhar para um contexto educacional brasileiro, que impactos isso teria? Sim, né? Uma regulamentação do ensino domiciliar, que tipo de impacto traria para a nossa realidade? Seria mais positivo ou mais negativo? O que você Ou seja, se por um lado a gente atenderia a grupos da sociedade que conseguiriam fazer um bom uso desse tipo de ensino, o risco que se coloca é o portal que se abriria para uma série de problemas, né? Porque eu acho que esse é o grande medo. Como professor, como educador, eu fico meio temeroso mesmo. Acho que é um pouco dessa palavra. Pelo menos os professores com os quais eu converso, né? E a gente troca muita ideia com o professor, porque o professor conhece muito professor, porque é uma máfia. Um esquema de pirâmide. Um esquema de pirâmide. A gente fica assim, com muita insegurança. Eu sei que na cabeça dos alunos, né, os alunos pensam que todos os professores são contrários, né, terminantemente contrários, porque senão eles perderiam os empregos, porque, né, tem a ver com partido X ou Y, esquerda ou direita e tal. A gente ouve isso com muita frequência. Mas eu acho que, independentemente desses pontos, a gente fica muito inseguro sobre que tipo de efeitos a médio e longo prazo seriam causados, porque ninguém tem certeza, né? Certeza a gente não tem. Sim. O que a gente tem e o que a gente faz reflexões em relação às nossas observações de sala de aula, o nosso conhecimento que a gente tem sobre retrato educacional brasileiro. Sim. Você falou sobre heterogeneidade, eu expando ainda mais essa reflexão, que é o Brasil é heterogêneo em todos os sentidos, com regiões muito diferentes, com especificidades em cada região. Dentro de uma própria região, dentro de um estado, a gente tem famílias muito ricas, famílias muito pobres, famílias com ensino superior completo, famílias ninguém tem nunca aprenderam, né, sequer a ler. A gente tem aí no Brasil
e a pandemia intensificou isso, um quadro de analfabetismo que é assustador Sim. e que certamente se tornará ainda mais grave nos próximos anos como reflexo dessa pandemia. Eu acho que essa heterogeneidade de tudo faz com que a decisão por aceitar ou não, permitir ou não, torne tudo mais complexo. A gente está falando de 210 milhões de habitantes, cerca de, num Brasil continental, como costuma se dizer, né, assim, muito extenso. E encontrar a medida exata em relação a isso não é nada simples. Agora, quando você fala, por exemplo, sobre essa família que se muda com muita frequência, eu acho precioso o exemplo, porque eu não teria pensado que... E não é que é verdade? Porque se você parar pra Porque pensar, a gente fica assim só... a gente já teve alunos, né? Sim. Já teve alunos que vieram, muitas vezes em períodos que não são períodos de matrícula, não é início do ano letivo, entrou na escola, de repente saiu. Por quê? Porque a família se mudou. Sim. E isso acontece... E precisa se mudar, porque o pai vai trabalhar em outro lugar, e é a profissão do pai, não tem como o aluno ficar, né? Sim, exatamente. E aí a gente começa a perceber que as nossas convicções também são frágeis, assim, é verdade, tem esse aluno. Sim. Tem um aluno que tem alguma questão, alguma demanda socioemocional muito específica. Sim, exato. Que eventualmente em dado momento da sua vida precise realmente desse do ensino momento. domiciliar, ele vai ter a oportunidade de completar os seus estudos, né, dentro dessa modalidade de ensino, e talvez depois ele possa voltar, por exemplo, para a escola presencial, né? Eu acho que, assim, essa reflexão que a gente está fazendo, ela é importante para a gente dimensionar o quanto é difícil elaborar políticas públicas, né, para um país como o Brasil. Porque, se você parar para pensar, é difícil realmente satisfazer as necessidades de um Brasil tão heterogêneo e fazer com que todos, né, tenham ali as suas demandas, de certa forma, satisfeitas, sem causar um efeito rebote, né, sem causar prejuízos de um outro lado. E muito do que a gente vê nessa discussão sobre a regulamentação do ensino domiciliar é justamente o que ela pode trazer de negativo sem ser realmente a intenção, no que diz respeito principalmente à sua implementação, né? Porque, caso você aí que está nos ouvindo e nos vendo não tenha visto o projeto de lei, né, significa que, se o ensino domiciliar for regulamentado, não é que os pais vão poder educar, eu quero te educar com um Bob Esponja. Não, você tem que, primeiro, manter o aluno matriculado. Bob Esponja. Não consegui me manter sério com Bob Esponja. A primeira coisa que eu pensei. Eu percebi. O aluno tem que estar matriculado, associado a uma instituição de ensino que vai ser responsável por fiscalizar a aprendizagem. Então, ele vai ser testado. Uma tutoria ali, né? Tem. Então, assim, eu tô acrescentando um trabalho às escolas. Que é importante a gente lembrar que no Brasil, as escolas elas já estão cheias de tarefas e de demandas. Demanda é o que não falta. Demanda não falta, o professor tá cheio de coisa para fazer. Pouca coisa. E aí é como se, assim, cada casa de ensino domiciliar fosse como uma unidade de uma escola. Então, aquela criança ela não vai para a escola, mas ela vai estar associada a uma instituição escolar. Vai ter que haver algum tipo de testagem. Vai ter que haver um encontro semestral entre os responsáveis e a escola. Os responsáveis precisam ter, pelo menos um dos dois, né? Um dos responsáveis precisa ter ensino superior, não pode ter antecedentes criminais. Isso é importante, porque quando a gente discute ensino domiciliar, a gente tem que lembrar que grande parte dos casos de violência contra a criança acontecem em casa. Então, o espaço que aquela criança teria, né, que seria fora daquele contexto de violência, que é a escola, ele muitas vezes pode deixar de ser uma opção. E aí, para que os responsáveis estejam aptos a fazer o ensino domiciliar, eles não podem ter antecedentes criminais, né? Além disso, a gente precisa fazer com que os pais eles ensinem os conteúdos que estão previstos na LDB, né, na BNCC, enfim. E aí a escola faz esse controle do controle. Controle do controle. Isso. E aí fica, assim, um grande questionamento, né? Porque, assim, poxa, qual é o responsável que sabe quais são os conteúdos que estão na BNCC? Depois, os pais vão precisar decidir qual vai ser a modalidade, né, de ensino que eles vão fazer. Os pais podem contratar professores particulares, ou vai ser o próprio pai o responsável quem vai ensinar, ou vai ser um EAD. Enfim, tem uma série de decisões que aí é muito opinião mesmo, tá? David, pessoal, eu acho que até mesmo a gente
que estudou, fez licenciatura, leu, fez um monte de coisa, a gente se encontra muitas vezes numa dificuldade do tipo assim, meu Deus, como eu vou fazer essa pessoa entender isso que eu preciso ensinar? E aí a gente vai ter uma situação, muitas vezes, em que outra pessoa que não teve esse estudo, que não teve essa base, vai se incumbir dessa tarefa. Como fazer isso bem, Como né? fazer isso bem. Porque fazer dá, a questão é fazer bem, né? Isso. Tirando a parte da socialização, que você trouxe, né, discutiu bem amplamente aí, assim, a escola, ela é um espaço para além da educação, ela é um espaço de socialização, né? Então, além disso, como que a gente vai trabalhar com essa questão do conteúdo? Além de implementar esse ensino domiciliar, de maneira que as escolas consigam verdadeiramente fazer essa, entre aspas, fiscalização. Sim, é um gargalo, né? Porque você tem uma escola que vai fazer a observação quanto aos pais, que por sua vez vão trabalhar, delegar para um terceiro, ou por conta própria farão. Você vai criando um gargalo de responsabilidade que é difícil de manter. E assim, que custo, né? A que custo? Como que a gente vai custear isso? Né? Porque não se pode achar que os professores, enfim, as escolas vão fazer essa fiscalização de boa fé, né? E a gente tem que olhar para uma realidade do Brasil que é de precarização do ensino público, porque o texto ele fala justamente sobre a criança estar matriculada em uma instituição de ensino, que pode ser pública ou pode ser privada. Aí a gente pode começar a ter um grande nicho das escolas particulares oferecendo esse serviço? Podemos. E aí ter toda uma transformação muito louca aí na educação, uma distopia aí, ó. Fica a sugestão aí para os autores produzirem. E o quanto isso não ia aumentar essa lacuna, a desigualdade, essa discrepância, né? Porque as crianças que ficarem matriculadas numa escola pública, você acha mesmo que as escolas públicas têm condição de fazer fiscalização de ensino domiciliar? Olha, eu falo do lugar de onde falo, né? Quer dizer, aliás, Eita! O que eu quis dizer o que eu vou te dizer agora é resultado do lugar de onde falo. Eu fui estudante da escola pública a minha vida inteira. Você sabe disso, Sim. né? A gente já conversou sobre isso. Municipal, depois estadual técnico, enfim. E posso te garantir com tranquilidade que não. Quanto a esse lugar, né? De onde eu venho. Porque, de novo, não conseguimos dar conta da heterogeneidade do Brasil, mas com a experiência que eu tenho da escola pública, e isso não é uma crítica à escola pública, ao contrário. Eu sou defensor da escola pública porque, né, não poderia ser diferente. É que eu tinha acesso a profissionais, né, professores muito dedicados, diretoras, coordenadoras muito dedicadas, mas, ao mesmo tempo, situações de completa impossibilidade financeira mesmo, né? A quadra em que eu estudava, a gente fazia educação física, não era coberta. Se chovia, não tinha educação física. É basicamente isso que acontecia. Então, um pouco para as pessoas entenderem essa diversidade de espaços e de lugares e os riscos mesmo. Eu imagino que quem esteja nos ouvindo agora possa estar se perguntando assim, tá, mas afinal, o que eles estão defendendo? Né? O que eles estão defendendo? Que quer ou que não quer? E eu queria que as pessoas entendessem que a gente está aqui mais para colocar as cartas na mesa, para dizer assim, olha, a gente também não tem muita clareza quanto a isso, né? Sim. A gente tem, claro, as nossas convicções pessoais, né? De uma outra ordem que não educacional, mas como educadores, eu acho que você vai concordar comigo, a gente está num espaço de... tem isso, né? Mas pode ajudar aqui também. Mas olha, tem esse ponto grande. Alguns desafios existem, né? Assim, questões logísticas, eu acho mesmo. Poxa, a gente vira e mexe quando a gente fala de tema de educação, a gente comenta sobre como tem muitas pessoas que moram a grandes distâncias de escolas, né? Regiões brasileiras, e a gente vê isso nos jornais, até são usados como grandes exemplos, né? De pessoas que persistem na educação. Enfim, a gente tem essa realidade de um Brasil em que em vários espaços as escolas elas são escassas e aí você já tem essa realidade e vai incumbir essa escola que está lá a quilômetros de distância a fazer a fiscalização daquela casa e da outra casa e ao mesmo tempo, poxa, mas é muito distante, aí então seria melhor que tivesse um ensino EAD. Mas a gente viu com a pandemia que as escolas fechadas fizeram com que vários alunos não tivessem nenhuma aula.
Porque não é todo mundo que tem acesso à internet no Brasil. Você tá falando de um Brasil profundo, Sim. né, gente? Não tá falando do Brasil, Rio de Janeiro, capital, Zona Sul. Não, exatamente. Você tá falando de áreas em que não chega água encanada. Exato. Então, a gente não pode fazer essa discussão, é sempre o que eu comento assim com os alunos, né? A gente não pode fazer discussões de temas Enem e aí ampliando de nenhuma... Acho que nenhuma discussão racionalmente, né, bem feita parte somente a partir da nossa realidade. Parte da nossa realidade. Quanto esse assunto, da nossa nunca. vivência, quanto esse assunto, muito menos, né? E principalmente se a gente for pensar a política pública de um país. Né? Não dá para... Ainda mais de educação. Claro. E um embate que a gente, né, vê assim, muito claramente é, poxa, a gente está já numa realidade há anos de defasagem, de precarização da educação, falando que a gente precisa atualizar a educação, que precisa modernizar o espaço escolar. A gente tem um problema seríssimo histórico de evasão escolar que se agravou com a pandemia. E aí, o ensino domiciliar, por mais que ele possa, né, para muitos casos parecer a solução, como você comentou, tá com um problema socioemocional durante um período, precisa fazer aquele ano em casa, ou enfim, alguma outra questão, essa dinâmica do ensino domiciliar, que ainda está muito atrelada ao ensino presencial, né, já que a escola faria essa fiscalização, ela, na verdade, se mostra, muitas vezes, como mais uma responsabilidade que as escolas vão ter. Para além de toda a defasagem, de toda a precarização que a gente já tem no ensino público, vem mais uma sobrecarga, né? Parece vir, na verdade, mais uma sobrecarga. Nesse sentido, o ensino domiciliar me preocupa bastante, né? Como que a gente vai fazer essa fiscalização se, poxa, várias escolas a gente tem falta de professor, em escola, às vezes... A escola fica fechada porque não houve repasse de verba, porque não tem merenda. E aí você vai fazer aquela escola ainda ser responsável pela fiscalização do ensino domiciliar. Como isso vai acontecer? Né? Parece muito... meio que aquela história, você cobre de um lado e descobre do outro. Porque, beleza, vai resolver vai regulamentar e vai tornar essa realidade possível para algumas famílias que vão conseguir arcar com isso. E para outras vai só... como você mesmo falou, né, abrir mais esse espaço de desigualdade. E uma discussão que eu acho que vale a pena a gente fazer também é com relação aos direitos, né, porque essa modalidade de ensino, para algumas pessoas, ela é vista como um direito dos pais. Existe muito ainda essa discussão sobre o fato de que a educação, ela é responsabilidade da família, né, e esse discurso ele vem... muito fortemente, veio muito forte nos últimos anos, né? Forte. Então, assim, por um lado, é visto que a educação é um direito, um dever, enfim, da família. E, por outro lado, a gente tem a Constituição e a gente tem a LDB colocando a escola como a instituição responsável pela educação. E a gente sabe que no Brasil é obrigatória a matrícula dos 4 aos 17 anos. Uhum. E aí, o que você acha desse embate? Eu acho que você tocou num ponto que estava assim, engatilhado para que a gente conversasse mesmo. Eu acho que é uma tentativa, eu não sei se ingenuidade, ou se... Outra visão de mundo. Outra visão de mundo, que é uma tentativa de, como dizer, individualizar o que não é da ordem do individual. Você me entende? Entendo. Você falou agora há pouco sobre políticas públicas, o nome já diz. Né? É público. Saúde pública. E não é público no sentido de que não é para quem não consegue pagar o privado. Sim. Não é esse o ponto. É para que sobra, né? Não é para quem tá sobrando. É público no sentido de manutenção de uma coletividade. Porque senão vira uma questão de assim... Gente, a família que quiser fazer domiciliar, faz. A família que não quiser, não faz. Uhum. Então pronto. Aí, né, aí a discussão, né, pegando aí o gancho da pandemia, então, quem quiser vacinar, vacina. Quem não quiser vacinar, não vacina. Ó que maravilha. Só que não, as coisas né? Parece que atualmente elas ficaram sendo discutidas assim, né? Olha, quem quiser faz, quem não quiser... Pois é, mas nunca imagina que as coisas são assim. No caso da vacina, quem não se vacinar, obviamente, é um vetor, né? Sim. Pode transmitir, é um problema. E no caso da educação... quem não ou quem sim vai causar efeito sobre uma coletividade, sim. Vai causar um efeito sobre o mercado de trabalho, que, né? Quer dizer, vai causar um efeito sobre a formação desse cara, que por sua vez vai causar um efeito no mercado de trabalho, que por sua vez vai causar um efeito econômico, que por sua vez vai causar um efeito global, nacional, sim. Né? É público no sentido de
essa coletividade. Então, pensar o ensino domiciliar, eu digo isso porque eu já ouvi alguns alunos dizendo no Instagram, em sala de aula, que é: ah, você não quer fazer domiciliar? Não faz. Faz, vai pra escola. E a família que quiser, fica em casa, que tiver a oportunidade. Parece ser tão sim. Aliás, se cesse, né? Se era. Se cesse era, mas não é se, né? Quer dizer, não, quer dizer, é óbvio que quem puder fazer e tiver dentro da legalidade, vai lá e faz, mas beleza, vamos pensar no efeito. Principalmente, pra David, todos, porque né? o projeto de regulamentação é para a educação básica. Então, não é só assim, ensino médio. Às vezes você escuta os alunos falando isso, né? Eu concordo com o ensino domiciliar no ensino médio. Mas o que a gente está observando, a discussão que está sendo feita é para a regulamentação do ensino da educação básica. Então, que vai da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Olha, imagina uma criança, né, que vai... E ali, é claro, no texto, né, que está sendo votado, tem ali uma parte, né, em que torna obrigatória, de alguma maneira, não diz como, mas torna obrigatório o convívio, né, com outras pessoas, assim. Os pais, eles são incumbidos dessa tarefa de promover a socialização dessa criança de alguma outra maneira, né? Não vai para a escola, mas vai ter que promover. E aí fica esse questionamento, né? Imagina aí os impactos futuros de uma coletividade em que certa parte das pessoas não teve essa experiência de interagir com outras pessoas da mesma idade, com outros adultos, e para um outro espaço que não é o espaço familiar desde cedo. São muitas as questões e eu não sei se você tem a sensação, mas acho que essa discussão ela tá engatinhando ainda. Eu realmente acho que essa discussão... No Brasil, né? Acho que é uma discussão que daqui a 10 anos, se a gente tiver a oportunidade de se encontrar novamente, a gente ainda vai estar... se isso já não tivesse sido implementado, refletindo sobre os efeitos, porque é um novo mundo que se abre agora pós-pandemia. Sim. Então, né? E essa coincidência... Porque as pessoas viveram o ensino domiciliar, né? Tipo assim, não é algo mais do plano das ideias e nem é algo que a gente vê ser feito em outros países, assim. Em outros países a gente já tem o ensino domiciliar regulamentado há bastante tempo, né? Sim. Canadá, Suécia, Estados Sim. Unidos, Portugal, se eu não me engano, também tem. Mas... aqui no Brasil, a gente viveu essa realidade, mas sem pensar muito antes sobre ela. Eu acho que os debates estão aí para serem desenvolvidos mesmo e a galera da educação, professores, educadores, alunos, pais, devem se debruçar mesmo sobre, porque eu acho que há mais perguntas do que respostas e a busca por essas respostas é o que faz com que, eventualmente, a gente, né, ilumine aí algumas áreas e eventualmente chegue às respostas que a gente tanto espera, né? Sim. Foi bom pra você? Foi ótimo pra você. Gente, eu amei, né? Eu tô amando, na verdade. Eu acho que eu vou botar uma cadeira cativa aqui. Gente, nos próximos vídeos é bem possível que vocês encontrem outros professores aqui conversando sobre outras pautas. A gente acha importante girar, até porque outros professores pensam coisas diferentes, sobre assuntos diferentes. Sim. Então vocês vão conhecer aí também outros professores de redação, até pra galera que estuda na Barra, ver o professor de Botafogo, a galera da Tijuca, ver o cara do Recreio. E assim a gente consegue fazer essa troca e circular, né? A gente conhece um pouco mais de vocês, vocês conhecem um pouco mais de nós. Eu vou fazer aquele pedido que todo mundo que tá na internet sempre faz. Curte a gente, comenta. Divulga. Dá o like, né? Compartilha, faz esse esquema todo. Marca a gente no Instagram. Não, mas é verdade, né? Porque de repente você tem alguém até que não estuda no AZ, mas que, enfim... Não é que esses pessoal falam umas coisas que presta, rapaz. Eu vou, né, vou marcar aqui, ele de repente... Então colabora com a gente nessa divulgação, porque a gente tá muito animado com esse projeto. Manda sugestão de tema, né? Pra gente falar Sim, sobre. Não, a gente tá preparando umas coisinhas legais. Se tiver no YouTube, vai lá, dá um joinha, sugere um tema, comenta o cabelo da Marina, fala alguma coisa que você viu que deu errado, que você achou engraçado. De repente a gente faz um falha nossa. Olha aí. Aí, já pensou? Bruno, faz falha figurinha do David. Não, eu quero esse falha nossa. Eu quero, porque vai ser assim, hilário. Eu vou de repente gravar umas coisas assim que a gente fica falando besteira antes de começar a gravação. Isso. Vai dar certo. Vai ser bom. Momento cultural. Momento cultural. Pensou? Pensei, olha, eu vou sugerir que... Vou deixar um nome, tá? Tá. Um nome, assim, pesquisa aí. Rubem Alves.
um escritor ótimo que tem uma série de pensamentos muito bons sobre educação. Pra gente refletir aí, qual é o papel da educação na nossa vida? A galera usa na redação, né? Acho que vale. Vem aí, o repertório vem aí. Eu vou de filme hoje, Escritores da Liberdade. Conhece, não? Conheço. Um clássico. Um clássico. Fui clichê? Eu diria que você foi Tradicional. Mas o tradicional tem seu valor. Não, eu não tô criticando, eu elogio. Vai de Escritores da Liberdade, já vi em algumas redações também. Sim. Eu vi quando eu estava no colégio, eu acho. Eu também vi no colégio. Porque é o típico filme que o professor É o filme passa. do colégio. Você já passou esse filme pra sua turma? Então você tem que seguir a tradição. Não, mas eu lembro da professora puxando aquele carrinho com a TV. Vai Você chegar tinha esse isso? momento, Da professora tinha. puxando o carrinho com a TV, porque era TV de tubo, né? Não tinha essa coisa de LCD. Era Escritores da Liberdade. Mas eu gostei muito do me tocou. filme, né? Muitos filmes foram feitos na mesma esteira depois de Escritores da Liberdade. É basicamente a história de uma professora que lida ali com questões sociais, emocionais dos seus alunos, e é uma professora que se propõe a fazer um trabalho diferente, né? Sim. Em sala de aula. E em se tratando do ensino domiciliar, em que esse contato com outras pessoas seria tão restrito, você vê um filme em que esse contato é tão importante, eu acho que é legal pra gente fazer esse contraponto. E um filme que mostra a escola como um espaço alternativo aos problemas da casa. Sim, porque os alunos têm vários problemas diferentes em casa, né? É isso, tomara que vocês gostem. Tem muita coisa pra gente falar ainda, a gente tá pensando em muitos temas diferentes. Espero que vocês apoiem esse projeto. O Bicast está começando agora, mas a gente tá muito confiante de que vai virar aí uma colmeia grande nos próximos anos. Ai, que lindo. Gostou? Gostei. Eu ensaiei, não foi natural. Gente, beijo, até um próximo. Obrigado por nos acompanhar. Valeu, gente, pessoal. Tchau, tchau.